muito especiais, Maritza Rodrigues e Jéssica Appel. Antes de mais nada, antes de apresentar as nossas palestrantes, expositoras, para esse bate-papo, que eu tenho certeza vai ser muito enriquecedor, eu queria dizer que, como um bom evento internacional, a tecnologia nos proporciona, né, estarmos aqui as três, e vocês todos no YouTube, mas cada uma falando de um lugar diferente. Então, eu falo de Porto Alegre, 19 horas, a Maritza fala de Nova York, onde são 18 horas, e a Jéssica fala da França, de Paris, onde é meia-noite, né? Então, até em razão do horário, a gente vai ter uma conversa aqui, o nosso evento está limitado a 1 hora, até para que a gente possa liberar a Jéssica, né, para descansar, lá já é muito tarde, e a Maritza também, que já nos antecipou, que segue com os compromissos do dia. Então, muito obrigada pela presença de todos, em especial a toda a organização do Women in Law Mentoring e as nossas convidadas, Maritza e Jéssica, para falar hoje sobre o exercício da advocacia nos Estados Unidos e na Europa. Então, até para a gente ir direto ao que interessa, eu vou apresentar a Maritza e, na sequência, ela vai fazer uma exposição, né, do que a gente pediu que ela nos explicasse, apresentasse assuntos de interesse e de curiosidade, e na sequência eu apresento a Jéssica, então, que vai explanar, e quem tiver perguntas, eu acredito que são várias, eu já tenho várias aqui antes mesmo do início, a gente vai reservar um intervalo na parte final para colocar essas perguntas e para realmente bater um papo e sanar as curiosidades, né, seja dos réis curiosos, seja de quem tem o interesse mesmo num futuro próximo ou distante, talvez migrar, né? Os brasileiros estão migrando muito para todos os cantos e eventualmente exercer a profissão fora. Então, começando, e temos um evento bilíngue, eu esqueci de dizer, então a Maritza, muito gentilmente, porque ela é americana e ela fala inglês, mas por ser latina, e ela vai nos falar, né, um pouquinho da origem dela, lhe peço, Maritza, vai falar em espanhol, né? Então, eu espero que seja acessível a todos. A Maritza já nos disse que entende um pouquinho do português, mas a gente não vai sacrificá-la. Então, Maritza, hablo contigo em espanhol e qualquer coisa, hablamos assim, ¿sí? Entonces, Maritza Rodrigues vive em Nova York, é advogada de direito de família em Nova Jersey, também é professora de Direito de Família e Bem-Estar da Escola de Direito da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. Ela é coach, mentora, trabalha com muitas mulheres para ajudá-las em networking e manejando as suas empresas. E eu adicionaria também que a Maritza é segunda vice-presidente da AIRUDEFA, né, a associação que nos uniu y que me regaló con tu amistad, Maritza. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y paso la palabra a ti y se quede en casa y sea muy bienvenida en Brasil. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. El honor es mío por ser invitada del Women in Law Mentoring. Me siento muy honrada de ser su panelista hoy desde Nueva York y espero disfrutar este tiempo conociendo a ustedes y a Jessica y oyendo y hablando con ustedes sobre el topic, los temas de mentoring, de negocios, de mujeres, impresoras, de todo lo que quieran hablar. Muchísimas gracias por la invitación. Y Maritza quiere hacer tu explanación de los temas que pensamos sobre el ejercicio de abogacía en Estados Unidos, cómo es, las licencias, qué poderes tienen los abogados, si es distinto, sus despachos, si quiere hablar un poco y hacer una pequeña presentación. Sí, claro. Y cualquier tema que me olvide de hablar, me preguntas y claro, lo menciono también. Sí, bueno, la advocacia aquí en Estados Unidos es muy diferente
de cada estado es diferente en cada estado. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en Nueva York, pero tengo mi oficina en Nueva Jersey, en la ciudad de Newark, donde hay muchos brasileños y portugués. Entonces, yo ejerzo ahí derecho de familia. Y en Nueva York y Nueva Jersey, pues es completamente diferente. Por ejemplo, las leyes. Yo hago mucho caso de violencia doméstica y una orden de restricción en Nueva Jersey es por vida. En Nueva York, 1 año o 3 máximo. Es un ejemplo de cómo son diferentes. También los abogados que trabajan en Nueva Jersey, obviamente ganan mucho menos que los que en Nueva York. Uno ve esas películas como Suits y las otras películas y piensan que así es en todo Estados Unidos. No, es solo maybe en Nueva York, en Manhattan. Pero es muy diferente en cada estado. Yo necesito licencia en cada estado para poder ejercer allí. Entonces, yo solo tengo licencia para Nueva Jersey. Porque no quise sacar en Nueva York, no tengo interés de practicar o ejercer acá. Tenemos notarios, en muchos países de Sudamérica tienen notarios, pero aquí los notarios no son lo mismo como en Sudamérica. Los notarios aquí solo notarizan documentos, nada más, no tienen el poder de ser abogados, de llevar un caso, de asesorar, incluso es ilegal hacer todo eso. Entonces, es diferente en esa instancia y también en Estados Unidos en general, los que tienen la mayoría de abogados son lo que le llamamos solo practitioners. Solo es de como yo, que tienen una buffet pequeño, solo de un abogado o de 2 o 3. Pero eso es la mayoría de abogados en todo Estados Unidos, comparado a los abogados que trabajan por compañías grandes, donde, por ejemplo, en Nueva York puede haber 2,000 abogados. En Nueva Jersey, un buffet grande sería 200 abogados. En Nueva York, eso fuera tiny. Pero entonces son interesantes algunos de los diferentes temas. Mujeres que son partners son pocos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, los latinos, solo somos 6% de abogados. Y los afroamericanos solo 4%. Entonces, todavía no tenemos mucha diversidad en la profesión, pero poco a poco. Muy bien. Y Maritza, ¿cómo es, por ejemplo, si un abogado extranjero quiere trabajar en Estados Unidos? ¿Qué hace? ¿Hay una prueba? ¿Hay para la certificación? ¿Y eso es común? ¿Es frecuente o no se ve mucho? ¿Qué nos dice lo que experiencia ahí? Sí, no, se ve muy frecuente. Lo que tiene que hacer es, cada estado tiene sus reglas de cómo le dan la licencia en cada estado. Por ejemplo, en Nueva York es diferente que en Nueva Jersey, pero más o menos son lo siguiente. Tienen que ir a venir a los Estados Unidos y sacar lo que le llaman un LLM. Sí. Es como un masterado de 2 años, es como un máster para aprender el sistema americano de derecho de leyes. Entonces, al sacar eso, después tiene que hacer lo que todos tenemos que hacer, es coger un examen general. Y cuando ya pasas ese examen general, entonces ahí puedes sacar tu licencia en ese estado.
Sí. Y hay diferencia, Maritza, de abogados que pueden ir a la corte y abogados que no, que pueden trabajar en otras cosas. Porque en Brasil Ujú. todos los abogados tienen la certificación del Colegio de Abogados y ahí están en la misma posición. Y Sí. en Estados Unidos es un poco distinto, ¿no? Bueno, no tanto, es casi un poquito lo mismo que Brasil, porque por ejemplo, en UK, el Reino Unido, ellos tienen que o van a la corte o no, son barristers o solicitors. Nosotros no tenemos esa distinción. Lo que es muy popular en Estados Unidos es que los abogados se concentren en solo una rama. Um, entonces, lo que pasa es que ellos hacen como, por ejemplo, yo hago derecho de familia, yo solo hago derecho de familia. En muchos países es normal que la persona que hace derecho de familia también haga testamentos, también le ayude a la familia en negocios privados. Acá no se acostumbra, se acostumbra solo a ser como una rama. En los sitios que son más grandes, más rurales, donde hay menos abogados, entonces hay más posibilidad de buscar un abogado que hace un poquito de todo. Sí. Muy Entonces sí, bien. puedes ir a la corte, o sea, yo puedo ir a la corte, puedo hacer todo, no tengo ninguna regla, pero hay abogados que sí le gusta solo hacer cosas transaccional, o sea, solo contratos y nunca van a la corte y se especializan solo en eso. Hay abogados que se especializan solo en apelaciones y después hay abogados que solo se especializan en juicios. Sí, interesante. Y acá también hay las especializaciones. Yo también trabajo con derecho de familia y lo que está en la área del derecho de familia. Y hay despachos grandes que trabajan, sí, con muchas áreas. Bueno, tengo otras preguntas, pero las voy a dejar para el final, ¿sí? Muchas gracias, Maritza, y después seguimos. Agora apresento a Jéssica Appel. Ela é advogada brasileira, fez um mestrado em Direito Internacional e Direito Empresarial na Université Paris Panthéon-Sorbonne, eu acho muito chique, e Propriedade Intelectual e Tecnologia na Université Paris-Saclay, Isso. ambas na França. Ela é Global Data Privacy Manager e DPO na Vocalcom. Então, a Jéssica é uma advogada corporativa, né? Eu preciso referir que a Jéssica foi mentorada do WLM no terceiro ciclo, né? E alçou voo e nos deixou, né? Foi para a França, fez essa escolha. E, Jéssica, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo horário, né? Que aí já é bastante tarde. Muito obrigada mesmo, e te deixo a palavra para nos falar um pouquinho de como que é na Europa, né? Como que funciona em Paris e na França, e se puder também estender um pouquinho pelos territórios aí, o que for do teu conhecimento e experiência, para a gente aprender contigo. Tem a palavra. Claro. Bom, eu que agradeço o convite. Eu tenho grande admiração pelo WLM, sei o quanto esse programa contribui realmente para o protagonismo feminino, e é um prazer também dividir esse espaço com a Maritza. E, de fato, assim, eu fui mentorada no terceiro ciclo, a minha mentora querida, Eliana, ela acompanhou essa transição, né, de vinda para a França, então ela acompanhou as minhas angústias, receios e mudar tudo. Eu vim para a França em 2018 para fazer mestrado. Acho que esse é um ponto também importante para pontuar, que uma grande porta de entrada, seja na França ou em qualquer país da Europa, eu acho que são os estudos, então uma formação adicional ou, enfim, uma especialização local, caso haja esse interesse de migrar. Acho que é super válido e permite, na verdade, um reconhecimento local, né, do teu percurso acadêmico, porque muitas vezes
para ingressar no mercado num país que a gente não fez nenhuma formação ou não teve nenhuma formação acadêmica, pode ser um grande desafio, um desafio ainda maior. Bom, aqui na França, acho que tem essa diferença que não tem tanto nos Estados Unidos, mas existem nomes diferentes, na verdade, para o advogado e para o advogado interno, né, o jurista, que eles falam. São duas profissões complementares, mas elas são diferentes em substância, assim. O advogado é um profissional do direito que vai assistir e defender seus clientes, né, em juízo, tem a capacidade postulatória, digamos assim, e o jurista é um advogado in-house que vai prestar assessoria jurídica para a empresa na qual ele trabalha. Então, ele é limitado com relação à capacidade postulatória, existem casos específicos que são bem limitados, que possibilitam o jurista de ir aos tribunais, mas são raros. Na maioria dos casos, essa capacidade é atribuída, de fato, ao advogado. E aqui, o que torna o advogado diferente, o percurso, digamos assim, é um pouco o curso universitário que ele seguiu. Até a graduação e mestrado, porque aqui tem 2 níveis de mestrado, mestrado 1, mestrado 2, então até o segundo nível de mestrado, eu diria que é a mesma coisa, a mesma formação para advogados e juristas, mas depois o advogado, no percurso clássico, digamos assim, os franceses, que querem exercer a advocacia, eles vão fazer o exame que se chama CAPA, que é um exame do Centro Regional de Formação Profissional para Advogados. Depois de passar esse exame, eles vão continuar a formação por mais ou menos uns 18 meses, 1 ano e meio, mais ou menos, na escola de advogados, e aí tem um estágio nessa escola de advogados. Depois de concluir esse período, eles vão passar por um exame de saída, e ao final eles vão fazer o juramento e aí receber o certificado de aptidão para a profissão de advogados. E, em contraste, a profissão do jurista não é uma profissão regulamentada, então é mais uma posição em uma empresa. Em geral, não há requisitos específicos para o exercício dessa profissão, só haveria, assim, se o empregado afirmasse, né, suas exigências, o que a gente encontra hoje no mercado, então exige-se certas qualificações, percurso, etc. Mas quanto à formação acadêmica em si, seria até o segundo nível do mestrado e não precisaria desse 1 ano e meio adicional. Em termos de tarefas, são bem semelhantes, com a exceção do poder de representação, que isso é atribuído só ao advogado, e a estrutura e regulamentação das duas profissões. O advogado, ele tem o princípio, né, da lealdade, confidencialidade, independência, sigilo profissional, enquanto que o jurista ele está fora desse escopo de obrigações de independência e sigilo profissional. Eu diria que, guardadas as eventuais proporções, a diferença, de fato, é um pouco a capacidade postulatória, a questão da exclusividade, que os advogados podem conciliar mais de um cliente, enquanto o jurista, o cliente dele é a empresa para a qual ele trabalha, né? E é isso, assim, um pouco das diferenças. E aí, um advogado, uma vez que é advogado na França, não há limitação geográfica. Então, se eu sou habilitada no centro regional, né, de Paris, eu posso postular, fazer pleitos em toda a região, né, em toda a França, porém, eu só posso fazer atos processuais na minha região geográfica. Então, tem essa diferença do pleitear e de emitir atos processuais, de realizar atos processuais. Atos processuais é realmente determinado exclusivo da minha região geográfica, enquanto as demais questões, representação em juízo, pleito, eu posso fazer em qualquer tribunal.
pouquinho assim do overview da profissão. E, Jéssica, você sabe como que funciona para o advogado estrangeiro que vai para a França e outros países ali, tipo Portugal, muitos brasileiros, né, vão para Portugal, existe um convênio de reciprocidade, então é relativamente fácil nos habilitarmos como advogados brasileiros para atuar em Portugal. Que influência isso tem nos outros países da Europa, né? Tem razão da União Europeia. Tu poderia nos agregar um pouquinho nesse sentido? Que eu acho que isso é uma curiosidade de muita gente. Claro, então. A lei prevê a possibilidade de advogados que não são, né, nacionais franceses solicitarem a inscrição no rol de advogados franceses, desde que preencham algumas condições estabelecidas na lei. E aí existem duas hipóteses principais. A primeira é o advogado de um país membro da União Europeia. Neste caso, o advogado precisa comprovar que ele está registrado, né, na União Europeia, no Espaço Econômico Europeu ou na Confederação Suíça, que ele possui uma formação profissional exigida, né, equivalente, e então ele preenche as condições, ele precisa provar que é advogado. E o procedimento aqui na França é um país super burocrático, a maioria dos pedidos se faz por carta registrada com aviso de recebimento. Parece que agora tem uma ferramenta eletrônica, mas eu não tenho certeza, então até o momento se fazia por carta registrada, tu encaminha todos os teus documentos, eles fazem a análise, né, o recebimento, e uma vez que é aceito o teu pedido, faz o exame de ética da Ordem dos Advogados do Brasil e faz um procedimento de candidatura simples. Esse procedimento é gratuito. E agora, para os advogados que não pertencem a um país membro da União Europeia, existe também um dispositivo de lei que prevê, que regulamenta essa hipótese, que diz, na verdade, que o candidato ele deve justificar que é advogado registrado em uma ordem de advogados estrangeira, na data que ele apresentar a candidatura, e ele precisa provar que o país de origem oferece as mesmas condições de reciprocidade para advogados franceses, então que há essa declaração. E o procedimento daí é um pouco mais complexo, precisa também fazer o envio dos documentos, há uma análise, há um processo formal, porém, existem 4 provas para esses advogados, né, que a maioria dos casos, nós brasileiros. Existem 2 provas escritas, então teste em direito civil e elaboração de uma conclusão em direito administrativo, comercial, direito do trabalho ou direito penal, e depois 2 provas orais, que é a apresentação sobre um tema que é escolhido aleatoriamente, e a entrevista sobre os regulamentos de ética da profissão. Então, tem toda essa formalidade. Eu conheço caso, inclusive, porque aqui a prova na França é conhecida como uma das mais difíceis do mundo, assim. Então, eu já vi casos de franceses que foram fazer exame fora para depois passar por um desses artigos para não seguir o procedimento convencional daquele 1 ano e meio, né, fazendo a formação. Então, esse são as hipóteses clássicas para advogar na França, ou o percurso tradicional, prova mais um ano e meio de formação, ou as 2 hipóteses de advogados estrangeiros. E lembrando que um advogado brasileiro que queira fazer o percurso convencional e fazer a escola de 1 ano e meio, é possível, nada impede, mas existem vias mais rápidas. E a possibilidade de advogar em Portugal, realmente, é bem mais simples, existe esse reconhecimento mútuo, então não há necessidade de realização de exame ou revalidação de diploma, nada disso. Simplesmente há uma lista de documentos a serem fornecidos, como registro de antecedentes criminais, certidão de conclusão do curso, há uma taxa de 300 euros a ser paga,
Porém, caso a pessoa não possua título de residência em Portugal, é preciso que haja um advogado português, né, que se responsabilize para informando dados e informações de contato para que o registro possa ser feito. O prazo de análise é bem longo, costuma durar uns 6 meses, mais ou menos, né, uns 90 dias úteis, eles contam, mas é um procedimento bem mais simplificado. Sim. E muita gente, tô especulando, tá? Será que muitos brasileiros acabam tentando fazer a via de entrar por Portugal para depois advogar no restante da Europa? Então, se a ideia é advogar na França, eu já sei de casos que a Ordem dos Advogados aqui negou. Eles fizeram uma análise por conta da nacionalidade, mas eu não tenho essa informação direta, não tenho essa informação oficial, mas acredito que não seja possível. Então, ou se faz pelo exame do artigo 100, que é advogados cadastrados em países fora da União Europeia, ou, eventualmente, se questionada a ordem dos advogados dá um acordo, aí sim pode fazer o exame pelo artigo 99, que é esse dos Estados-membros. Mas eu não conheço nenhum caso de brasileiro que se registrou dessa forma. Talvez exista, mas eu não conheço nenhum. Talvez tenham tentado, mas não tenham conseguido também. Pode ser. Bom, a gente está essa semana no WLM, na última semana de candidatura das jovens advogadas para o novo ciclo de mentoria. E como eu sei que Maritza trabalha como coach de abogadas que querem abrir seus despachos, seus próprios despachos, e Jéssica, que foi mentorada, né, e conhece o WLM de dentro. Gostaria, Maritza, de perguntar ¿qué te parece, qué tiene a decir sobre el coach, la mentoría? Si tuviste mentores en tu vida, en tu carrera, y qué importancia tuvieron, y un relato y un aporte de esa temática, quizás para motivar más abogadas que estén pensando en candidatarse, pero todavía no están ciertas. ¿Qué tienes a nos decir al respecto? La mentoría tener un mentor es increíble y es muy importante. Yo tengo la fortuna de haber tenido muchos mentores, uno que me apoyó a mí para que yo vaya a la escuela de leyes cuando no pensaba que podía hacerlo. Y gracias a él y el apoyo de él, entré y lo hice. Pero desde entonces siempre he tenido la fortuna de tener, perdón, que mi gato acaba de tumbar todos los libros. Está invitado, no hay problema. Ay, Dios mío. Entonces, desde entonces he tenido muchas mujeres en mi vida que han sido mentores. Y como estábamos hablando más antes, los mentores algunas veces pueden venir en tu vida y estar ahí por muchos años, o puede ser por un año o unos meses, pero te enseñan unas lecciones muy importantes, y yo creo que es muy importante tener un mentor. Yo siempre le digo a mis estudiantes que tengan una lista de 10 mentores, y porque no siempre quieres estar llamando a la misma persona, porque algunas veces lo vas a cansar. Entonces tienes que tener una lista de 10 mentores para que así tengas una nueva persona. Y también tienes que apoyar a tu mentor. No puede ser solo dame, apóyame a mí, pero yo no te voy a apoyar a ti. Entonces yo siempre le digo a ellos que si tienen un mentor, que ellos lo apoyen por medio de LinkedIn. Si usted ve que su mentor fue a un evento, apóyalo por redes sociales.
llámalo, mándale un correo electrónico. Oh, vi que estabas acá, qué bueno. Oh, vi que vas a hablar en esto, qué bueno. O sea, apoyándoles la carrera de ellos. Y creo que un coach, no solo porque yo soy coach, pero yo pienso que los coaches son muy importantes porque te pueden ayudar. O sea, los coaches no tienen la fórmula secreta, sino que algunas veces te hacen preguntas para que tú puedas, tú tienes todas las respuestas en ti y tú tienes todas las soluciones. Algunas veces lo único que necesitas es alguien que te haga unas preguntas de que no has pensado. Entonces, y una diferente forma de pensar en el problema. Y para eso yo creo que los coaches son invaluables y yo he tenido la fortuna de tener muchos coaches y de también ser coach para muchos abogados también. Sí, muchas gracias, Maritza. Y creo que todos en ese proceso de coach y mentoría crecen, ¿no? Porque con la situación de otro, nosotros crecemos también. Entonces es la vida, un aprendizaje constante. Y las relaciones son lo que impulsionan a todos adelante, ¿no? E temos uma pergunta aqui da Carolina Guazelli, que nos acompanha pelo YouTube. Ela pergunta para ti, Jéssica, se na França, a Carolina trabalha com direito de família, advogada de família também. E ela pergunta se na França é possível fazer pactos pré-nupciais, testamentos, por conta própria, as pessoas, ou se precisam de um advogado para as representar ou orientar, enfim, no Brasil não é obrigatório que haja, mas é recomendável, né? Até para que se possa fazer de uma maneira orientada e técnica. Como é que é na França para esse tipo de trabalho? Então, na França, bom, os advogados, eles podem atuar, eu falo ali que tem a capacidade postulatória, mas não é restrito a isso, então eles podem atuar tanto judicial quanto extrajudicialmente, né, o que inclui a elaboração de pactos e testamentos, mas aqui na França também há a figura do notaire, que é o tabelião, como, né, a gente tem no Brasil, que também concentra grande parte desses atos. Então, existe um contrato a ser feito, existem algumas formalidades a serem feitas. A informação que eu tenho é que não é necessário, mas que seria necessário uma formalidade junto ao notaire. Mas, enfim, só para confirmar, né, eu vou ter que checar isso, porque eu não sou advogada. Porém, o advogado pode sim atuar, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. E, Jéssica, na França, é um pouco diferente do Brasil, que os notários, eles exercem uma função pública e eles prestam concurso e eles exercem exclusivamente o notariado. Na França, os advogados podem também ser notários, né? Uhum. Não há uma pré-qualificação, assim, em termos de currículo. Eles podem ser advogados litigantes, que, bom, advogado aí é o litigante, senão ele seria um jurista, e pode exercer a função de notário também, ao mesmo tempo. Isso eu não tenho certeza. Maritza, algum aporte? Porque conoces, abogada internacionalista, nos pode aportar também. Porque para ser notaire tem que ter o diploma de direito, né? Tem uma licença específica. Como no Brasil, é um ramo super fechado, mas eu não sei se eles têm habilitação para atuar em causas diversas que não sejam causas no ambiente do notaire, né, do ofício notarial. Não sei. Pero creo que Maritza nos puede aportar porque, además de ser una abogada internacionalista, es una abogada muy bien relacionada y tienes amigos y compañeros en todo el mundo. Entonces, Maritza, por favor. Bueno, yo sé que acá en Estados Unidos todos los abogados pueden ser notarios, pero no ningún notario puede ser abogado sin ir a la escuela de derecho de leyes. Entonces,
En Francia, el notario tiene una educación y formación muy diferente que el notario acá. El notario en Estados Unidos solo hace una aplicación y paga $25 y es notario. Es lo único que se necesita para ser notario en Estados Unidos. Con respecto a la pregunta que había hecho la señora antes, de Carolina, aquí para hacer un acuerdo prenupcial sí se necesita abogado y se necesita diferentes estados, pero en algunos estados, hay como 3, no aceptan acuerdos prenupciales. En algunos estados no los aceptan, en otros sí que lo aceptan, pero sí que requieren que haya abogado para hacerlo, que los dos tengan abogados. Sí, muchas gracias. Son especificidades distintas de cada lugar. Hay otras preguntas más, ¿vale? A Carolina pregunta a ti, Maritza, ¿cuál es una sugerencia para un estudiante brasileño que quiere estudiar y actualizarse en Derecho de Familia y Sucesiones americano? La legislación se cambia cada estado. Si recomiendas a indicación de un libro o un curso para empezar. Bueno, depende en qué estado. Recuerda, tenemos 50 estados, 50 diferentes leyes. Entonces, por ejemplo, si querían saber de Nueva Jersey, hay libros y acá lo que tenemos en cada estado es un state bar, le llaman, como una asociación de barra como la YASPA. Lo tenemos en cada estado. Entonces, cuando uno va a esa organización, puede ser el Florida State Bar, New Jersey State Bar, New York State Bar, California State Bar Association. Cada una de esas organizaciones tiene, por ejemplo, un grupo que se especializa en derechos de familia o de sucesión. Entonces, en esas organizaciones tienen muchas cosas, muchos libros o cursos, siempre en la ley al día, están al día. Entonces, los cursos siempre van a estar al día. También, organizaciones como el American Bar Association, que es la Asociación Nacional de Abogados de Estados Unidos, pueden tener muchos libros de derecho de familia, de derecho de sucesiones, de cualquier rama de derecho, y van a tener muchos cursos, webinars y también libros que pueden usar, pero siempre cambia. Por eso yo le diría que mejor empezar con el estado específico que necesitan saber y de ahí o hablar con un abogado de ese estado. Sí, muy bien, gracias. Alana Moraes pergunta, Jéssica, para ti, pergunta em português, perdão. Qual a área do direito, digamos que mais forte e requisitada na França? Existe, digamos, a área que esteja mais pop na França nesse momento? Ai, nossa, é difícil essa, porque eu acho que eu vejo muita demanda na área de proteção de dados, direito societário e direito social, né, direito do trabalho. Uhum. Eu vejo bastante demanda nessas 3 áreas, mas todas existe espaço, digamos assim, e elas são fortes, todas as outras são fortes igualmente. Mas eu vejo muita demanda nessas áreas. Sim. Existem matérias que estão na pauta do dia a nível global, né? Então, proteção de dados, ESG, então, societário, né? Direito mercantil, enfim, tem assuntos que estão na pauta do dia e isso é global, né? Então, marco da internet. Até adicionaria que existe uma formação aqui que se chama de, digamos, Direito dos Negócios, que é uma formação bastante
geral, digamos assim, no dia a dia da empresa e que ela atende muitos mercados, ela atende muitas solicitações no mercado de trabalho. Então, é também uma formação super interessante, embora às vezes não seja, né, não esteja específico ali na vaga, é um coringa, digamos, nesse sentido. Tem uma pergunta da Eliana Herzog, se não haveria um conflito de interesses, ela direciona possivelmente para ti, Jéssica. Eu não entendi, talvez ela tenha escrito quando a gente comentava alguma coisa, talvez sobre os notários, advogados, talvez tenha sido em relação a isso. Talvez tenha sido. Existe, assim, aqui na legislação francesa, existe vários critérios, né, para configurar o conflito de interesse, então teria que analisar o momento que foi solicitado, que o advogado foi solicitado, qual que é a pauta, né, de que ele é solicitado a intervir, quais são os clientes, então existem vários critérios para avaliar o conflito de interesse nesse caso. Mas depende, assim, do desenvolvimento, da finalidade, do argumento, tudo isso. Muito obrigada. E, Jéssica, não poderia deixar de te perguntar também, assim como eu perguntei para a Maritza, sobre a tua experiência, já que a gente está encerrando as inscrições para o ciclo de mentoria, sobre a tua vivência, a tua experiência, se tu tem alguma mensagem para deixar, né? Enfim, tu realizou um projeto, né? Talvez em boa parte fruto desse processo de mentoria e de aprendizado e de crescimento, que foi o teu projeto de ir para a França né, e te realizar assim. Então, se quiser deixar uma palavra, né, a respeito dessa temática, acho que seria interessante. Claro, bom, eu acho que o WM foi para mim fundamental, assim, em questão de posicionamento, para que eu possa me sentir segura. Foi um espaço de confiança que eu criei com a minha mentora, e que me permitiu, na verdade, crescer pessoalmente, mas crescer profissionalmente também. Eu acho que só tem vantagens o programa de mentoria, como a Maritza disse, eu acho que é uma via de mão dupla, eu acho que, acredito pelo menos que tenha também muitos benefícios para os mentores, mas eu, enquanto mentorada, aprendi muito do ambiente que o WLM proporciona, por exemplo, a orientação, o aprendizado, o networking, autoconfiança, desenvolvimento de habilidades, né? Realmente focar na formação. E às vezes é um espaço que a gente tem, um espaço de confiança para discutir problemas e questões éticas e de percurso e de jornada, que a gente não encontraria, não necessariamente encontraria num ambiente fora, né, de um programa de mentoria. E também, assim, não precisa ser um programa formal de mentoria. Existem, como a Maritza bem disse, a gente tem vários mentores, né, ao longo da vida, mas eu acho que essa questão de admiração e de aconselhamento é presente, não importa a forma que essa mentoria tenha, se seja formal ou informal, mas eu acredito que é super vantajoso e recomendo todos a se inscreverem, né, todas a se inscreverem, se tiverem a oportunidade, porque é maravilhoso, assim. Muito obrigada. E considerando já o adiantado da hora, né, são 7:50, e respeitando também o compromisso da Maritza, o horário de descanso da Jéssica, quase 1h na França, agradeço imensamente toda a contribuição, a generosidade de ambas, de estarem com a gente aqui. Agradeço em meu nome e agradeço em nome do Women in Law Mentoring. E espero poder encontrá-las pessoalmente. A Maritza, já temos encontro marcado no Congresso da JBF em Cancún, em junho, e Jéssica, talvez, numa ida para Paris, quem sabe? Quem sabe um congresso aqui. Quem sabe um congresso. E muitíssimas gracias, Maritza, un honor tenerla con nosotras aquí en Brasil. Entonces, no conoces Brasil en persona, pero estás en Brasil. Bueno, sí, sí lo conozco. Sí, en San Pablo, sí, por supuesto, sí, pero una vez más en Brasil. Sí, no, y solo quería mencionar a Lana
Mores, la pregunta de Alana, que ella dijo que si hay una rama de derecho de familia que es más fuerte o no. Yo diría que mejor la pregunta debe de ser, ¿qué es lo que te apasiona a ti? Y cuando tú eres muy buena en una área de leyes, por ejemplo, si yo hago derecho de familia y me encanta y me especializo en esa área y soy muy buena y tengo una especialidad, número uno, nunca se siente como trabajo. Número dos, mucha gente se van a dar cuenta. Y número tres, así es como la gente se viene a ti, porque aunque yo solo me especializo en 2 tipos de casos, todo el mundo me está llamando porque no quieren hacer ese caso. Entonces, es mejor pensarlo así, de que pensar en qué me va a ir mejor, porque algunas veces puede ser una área que no te guste. Pero como estaba diciendo Elisa, muchísimas gracias a ustedes. Espero quizás un día lo hacemos en persona, en tu bello país, y gracias por la invitação. Muitas E eu graças. só para concluir, eu super concordo, porque todo mundo me pergunta, né, qual que é a área mais requisitada aqui na França, e eu sempre falo o que tu faz, qual que é o teu percurso, porque eu acho que isso é fundamental. Existe espaço para gente boa, então se a gente se qualifica e defende, né, a nossa área de atuação, sempre vai encontrar um espaço de exercer a nossa profissão de maneira honesta e próspera, né? Então, acho que é isso. E, de novo, obrigada pelo espaço. E é isso, contem comigo, eu sou uma fã do WLM e espero poder participar de mais eventos e estar juntos com vocês. Obrigada, eu acho que com esses conselhos fechamos com chave de ouro. Muitíssimas graças, obrigada. E tenham uma boa noite, todos vocês, Marisa, Jéssica e todos que nos acompanham. Muito Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.